Glória a Deus. Então, olha só, eu quero trabalhar com você hoje sobre o DNA das células. Algumas coisas que nós não podemos perder de vista nas nossas células. Alguns valores, algumas práticas, alguns princípios que a gente não pode ir deixando de lado e aos poucos perdendo a essência. Para falar sobre esse DNA, sobre essas características das células, eu quero usar o texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 10, 11 e 12, que na verdade não fala da célula, mas fala do líder. E o líder é a chave para que o DNA da célula seja mantido, sem alterações, sem doenças, sem contaminações. Então eu gosto muito desse texto, porque esse texto fala de um Deus galardoador, de um Deus que recompensa o nosso trabalho. Então Hebreus 6, versículo 10, 11 e 12, na linguagem de hoje, diz assim: Deus não é injusto. Você pode dizer isso de novo comigo? Diga: Deus não é injusto. Irmãos, Ele não é injusto. Agora, o contexto da injustiça deste texto fala sobre reconhecer aquilo que nós fazemos para Ele. A continuação é: Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram. Então, se Deus esquece o que fazemos para Ele, então Ele é injusto. Então o autor aos Hebreus diz: Deus não é injusto, porque Ele não esquece o trabalho que vocês fazem. Pastor, o que isso tem a ver com o DNA das células? Isso motiva o líder, isso ensina o líder a entender que quanto mais ele fizer o seu trabalho com excelência, com o coração aplicado na visão, na palavra, na obediência aos princípios bíblicos, quanto mais ele se dedicar, maior será a recompensa dele. Deus não esquece o trabalho que você faz. Então, nós temos a tendência, irmãos, de irmos relaxando com aquilo que nós fazemos, quando pensamos que ninguém está nos vendo. É verdade ou não é? Verdade ou não é? Você vai, parece que ninguém está vendo o que eu estou fazendo, ninguém está olhando para mim, eu acho que esse trabalho aqui não tem muita importância. Escuta, ainda que haja algum erro e o seu líder não está te vendo, não é? Porque o líder, ele precisa ver você, o seu líder, de dar uma palavra de direção, de ânimo. Mas ainda que isso não esteja acontecendo, escuta, Deus não é injusto. E tudo que você tem feito para Ele, Ele não esquece. Posso ouvir um amém, irmãos? Ele não esquece. Olha só, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Então, que tipo de trabalho a carta aos Hebreus está mencionando aqui? O trabalho que é feito na direção de ajudar os irmãos na fé. Então, escuta, irmãos. Quando você está cuidando da célula ali, ensinando, pregando na célula, apacentando as pessoas, o que você está fazendo? Você está ajudando os seus irmãos na fé. Deus olha isso de uma maneira tão carinhosa, tão zelosa. Isso para Deus é tão importante, porque você está cuidando aquilo pela qual, você está cuidando daquilo que Jesus morreu. Por essa razão foi que Jesus morreu. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E quando você está cuidando da fé dos seus irmãos, você está cuidando daquilo pelo qual o Senhor morreu. Quem está entendendo isso daí hoje? Então, o texto continua dizendo: o nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim. Por que o DNA da célula é quebrado? Por que algumas coisas nós começamos e não concluímos, não continuamos? Porque perdemos o entusiasmo.
Então o autor aos Hebreus está nos motivando isso. Olha, o nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim. Quem está comigo aqui, queridos? Sabe, embora não seja o foco da palavra de hoje, mas você tem que entender onde encontrar esse entusiasmo. O que te entusiasma? O que te motiva? Várias coisas podem te motivar, mas escuta, aquilo que traz a motivação mais constante, mais firme, é ter a revelação daquilo que você está fazendo. Quando você faz por revelação, então o fogo da revelação não deixa o entusiasmo passar. Ok? Ok? Então você pode fazer porque você ama pessoas, você pode fazer porque você se sente assim, tão útil naquilo que você faz, você gosta de se sentir útil, mas a verdadeira motivação e a verdadeira força que mantém o seu entusiasmo é ter certeza de que você está fazendo algo que Deus te mandou fazer. Amém? Então, não podemos perder o entusiasmo para não quebrar o DNA das células. E aí o texto continua dizendo, para que de fato recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos. Diga comigo assim, preguiça, fora daqui. Porque a gente começa a abrir mão, irmãos, de coisas que são fundamentais quando nós nos tornamos preguiçosos. A preguiça, ela sempre escolhe o caminho mais fácil. A preguiça sempre te faz escolher o caminho mais fácil. E nesse caminho mais fácil, pode ser que você abra mão de coisas importantes, porque dá trabalho. Então, esse texto é muito importante, porque ele está nos alertando, olha, não queremos que vocês se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Então esse texto aqui fala de entusiasmo, de saber que o Senhor recompensa o seu trabalho, de não fazer as coisas com preguiça, de fazer as coisas com muita paciência, com muito zelo. Se você tiver esse coração, então você está pronto para manter o DNA das nossas células. Até aqui está tudo bem? Ok? Então vamos lá. Eu selecionei 8 pontos para a gente tocar no DNA da célula. Primeiro ponto, a ministração da palavra na sua célula, nas nossas células. Geralmente, nós somos tendenciosos, quem prega na célula, é tendencioso a falar e os outros apenas ouvir. Como nós estamos aqui hoje, eu só estou falando. Mas se toda célula for assim, apenas o líder falar, irmãos, isso vai gerar um desânimo nas pessoas. Porque, escuta, há uma pesquisa, isso é uma verdade. As pessoas estão muito mais interessadas no que elas têm para dizer, do que aquilo que elas estão ouvindo. Então é muito provável que lá na tua célula, as pessoas que foram para a tua célula, elas tenham muito mais necessidade de falar do que de ouvir. Pastor, mas espera aí um pouquinho. A Bíblia fala que mais bem-aventurada coisa é ouvir do que falar. Só que aqui, irmãos, a gente não está falando de um princípio de vida. A gente está falando de uma realidade de um pequeno grupo. Onde, se as pessoas não forem ouvidas, elas perdem o interesse por aquele lugar. Porque quando ela encontra alguém que a escuta, então ela se sente importante. Então, na verdade, o princípio bíblico de ser mais importante ouvir do que falar, também é vivenciado nas células. E é o líder que tem que entender isso. Quem está me entendendo aí? É o líder que tem que entender que é mais importante para ele ouvir. Ele tem que saber ouvir. As pessoas querem falar. As pessoas têm coisas para falar. Têm as suas realidades para compartilhar. E o líder vai saber ouvir. Líder de célula tem que saber ouvir. Então, essa palavra que é compartilhada na célula, o líder fala pouco. Quem está me entendendo aqui? E o grande desafio do líder é fazer com que as pessoas também perguntem, compartilhem, digam o que elas pensam.
Porque, escuta, irmãos, quando você toca num assunto, como é o assunto dessa semana, para falar de pecado, as pessoas têm muito o que dizer. Ela tem suas experiências. Todo mundo tem uma experiência com o pecado, ainda que não sejam convertidos. Por causa da religiosidade do Brasil, alguém já pagou alguma promessa, já fez algum tipo de reza por causa do pecado, já pagou algum voto, enfim, já cumpriu algum voto, alguma coisa aconteceu com relação ao pecado, é ou não é, irmãos? Então, as pessoas têm muito para dizer sobre esse assunto. Escute, pergunte, provoque. As pessoas, quando falam, elas vão crescer. Então, se o líder tem medo de liderar uma célula, porque ele não sabe pregar, ele está com medo errado. Porque na célula o líder não precisa pregar. Ele precisa apenas conduzir o tema daquela célula de forma sábia. Então, eu coloquei aqui algo para você pensar na pregação, no compartilhar da palavra da tua célula. Primeiro, ouve perguntas. Se você formular perguntas inteligentes, então as pessoas vão participar. Agora, algo aqui repetindo matéria de TLC. As perguntas da célula, que você faz na célula, não pode ser perguntas que vão deixar as pessoas constrangidas, né? O líder chega lá e diz assim: quantos discípulos Jesus teve? Quantos filhos teve Abraão? E o líder está ali doidinho para a pessoa errar, para ele dizer assim: errou! Não são 11 discípulos, são 12. Não são 2 filhos de Abraão, Abraão teve 8 filhos. Não, a intenção das perguntas na célula não é que as pessoas errem. As perguntas, elas devem ser sempre abertas para qualquer tipo de resposta. Por exemplo, quando a gente pergunta aqui, olha, o que você sente quando você peca? Poxa, a pessoa pode sentir qualquer coisa. Ela pode dizer assim: não sinto nada. Nossa, eu sinto uma acusação. Nossa, eu sinto uma tristeza. O que a pessoa sentir é a resposta. Não tem uma resposta errada. Ela não vai ficar constrangida em dar uma resposta certa ou errada. A intenção é que as pessoas participem. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer com relação à palavra da tua célula é: tem perguntas na tua célula? Você compartilha a palavra em forma de perguntas. Segunda coisa, todos estão participando? Ou será que só 1 ou 2 pessoas falam na célula? Monopolizam tudo ali. Então o líder tem que ter muita sabedoria para ir fazendo com que as outras pessoas também vão se envolvendo. As pessoas elas têm que ir compreendendo que aquele ambiente é um ambiente de amor. Amém, irmãos? Tem amor na tua célula, sim ou não? Aquele ambiente tem que ter aquele ambiente de amor, onde as pessoas podem falar e ninguém vai rir delas. Quem tem dificuldade em falar aí no meio de um grupo? Eu tenho dificuldade. Quando eu estudava, quando eu fazia ensino médio e ensino fundamental, para eu fazer uma pergunta em sala de aula, quando eu levantava a mão para perguntar alguma coisa, irmãos, eu terminava a pergunta com as lágrimas descendo. Sério. Eu ficava tão envergonhado, eu sentia tanta vergonha de perguntar, ficava tão nervoso, que eu chorava na hora de fazer a pergunta dentro da sala de aula. E isso foi fazendo com que eu não perguntasse. Eu parei de perguntar, porque toda vez que eu ia perguntar, meu coração parece que ia pular. Então, escuta, muitas pessoas não conseguem falar, a não ser que elas percebam que o ambiente é um ambiente de aceitação. Tá? Quem está me entendendo aí, diga amém. Então, muito cuidado com a ministração da palavra na célula. Muito cuidado. Deixe que todo mundo participe. Provoque isso com muito zelo. E quando você terminar a palavra da tua célula, faça uma avaliação. O que eu errei? Eu constrangi alguém com uma pergunta? As pessoas não participaram hoje. Por que elas não participaram? Eu não abordei com perguntas certas. O que eu fiz de errado? Faça uma autoavaliação. Na célula as pessoas têm que participar. Segundo aspecto que eu quero focar aqui no DNA das nossas células. Como estão
os relacionamentos dentro da célula. Irmãos, é muito possível que você participe das células, que as pessoas participem das células. É muito possível que elas estejam nas células, mas ainda não tenham adquirido relacionamento. Não tenham adquirido amizade, não é? Aquela questão que nós estamos trabalhando do purê de batatas e do saco de batatas. E o líder de célula precisa perceber como é que está esse relacionamento. Então, uma perguntinha aqui. Os membros da sua célula, escuta isso aqui, ó. Os membros da sua célula, por iniciativa própria, já fazem as suas programações? Já convidam uns aos outros para comerem juntos, espontaneamente? Você liga para algum membro da célula e diz: ô João, onde você está? Não, estou aqui na casa do Pedro, a gente está comendo junto aqui, vem para cá. Isso já começou a ser espontâneo. Quando essa comunhão começa a ser bem espontânea, iniciando a partir dos membros da célula, é porque eles se sentiram já com um bom relacionamento. O líder nem precisa mais ficar provocando a comunhão, já é natural. Então, o relacionamento da célula está nota 10. Mas enquanto isso não acontece, qual que é o papel do líder? Vai provocando comunhão, não é? Seja inteligente, sabe, querido? Eu tenho falado com alguns líderes assim, porque às vezes muito líder associa comunhão igual dinheiro. Dinheiro eu não tenho, logo não tenho comunhão. Aí acabou tudo. Não, pastor, não dá para fazer comunhão, porque comunhão gasta, fazer churrasco. Quem disse que churrasco, que comunhão é churrasco? Não, churrasco faz parte, mas quem disse que a comunhão é o churrasco? Então presta atenção, irmãos. É só uma questão de inteligência. Às vezes você está indo no banco, está indo ao banco, e aí está indo sozinho, e de repente você pode levar alguém contigo. Cara, convida alguém. Não, pastor, estou indo de buzu, estou indo de ônibus. Vai de ônibus com o irmão, né? Eu estou dando um exemplo aqui, bem banal, bem simples. Está na tua casa, você está comendo lá, você já comprou meio quilo de carne, e dá para mais uma pessoa comer. Fulano, vem comer aqui em casa hoje. Ou eu vou assistir um filme aqui em casa, né? Eu loquei um DVD, vem aqui para casa para a gente assistir hoje. Rapaz, ganhei uns piqui, lá do Tocantins, né, Leia? Ganhei uns piqui aqui, moço, bom demais da conta. Vem comer piqui com a gente. O que vai acompanhar? Nada, é só piqui. Tá dentro, só roendo os caroços do piqui. Entendeu? Geleia, ou vem geleia lá do Iporá. Vem comer aqui, pronto. Então, irmãos, o líder tem que se preocupar muito com isso. Porque, escuta isso aqui, pessoas com relacionamentos fortes dentro de uma igreja, dificilmente se perderão, né? Então, o relacionamento dentro da célula é algo que o líder tem que se preocupar. Terceiro ponto aqui deste DNA. Como está o vínculo do líder e do anfitrião? Algumas células, o líder é o próprio anfitrião. Particularmente, eu prefiro que não seja, mas não há nada de errado que seja o anfitrião. Por que eu prefiro que não seja particularmente? Porque o líder e o anfitrião já é uma dupla dinâmica para o trabalho. Você conta com mais alguém para apoiar aquela célula. Mas suponhamos então que o líder e o anfitrião não são a mesma pessoa, a mesma família. Então o que é importante? Esse líder tem que ter uma parceria muito alinhada com o anfitrião. Porque o anfitrião é um personagem muito importante no ato, né, de convidar pessoas, né, de chamar pessoas, porque é na casa dele. Então, o líder de célula precisa interagir com esse anfitrião, conversar, se relacionar. E aí, como é que está sendo? Até mesmo porque, irmãos, pode ter algumas coisas que o anfitrião não está gostando da célula. Irmãos, escuta, presta atenção. Quem aqui já foi na casa de alguém, por alguma razão,
visitando, dormindo, de passagem, e você sentiu que o dono da casa não estava muito à vontade com você ali. Ele não estava feliz, ele estava incomodado. Alguém já passou por isso? De você ficar na casa de alguém e sentir que esse alguém não queria você ali? Rapaz, meu Deus do céu. Teve um dia que nós chegamos na casa de um pastor. Nós estávamos de viagem e nós chegamos na casa de um pastor. E aquela equipe de pastores, o líder daquela equipe de pastores, disse para a gente, disse, olha, vamos lá na casa do pastor, vamos sondar como é que estão as coisas. Se a gente sentir que está tudo preparado para a gente na casa dele, a gente dorme na casa dele. Se a gente não sentir, a gente vai para o hotel. Eu sou daqueles que nessa situação vai direto para o hotel. Mas eu não era o líder do grupo. E aí nós fomos para a casa do pastor. Irmãos, quando nós chegamos lá, faltou ele perguntar para a gente assim, e aí, vocês estão pensando em dormir onde? Porque não tinha aquele ambiente preparado, do tipo, fique à vontade, senta aqui, os quartos já estão prontos para vocês, vocês importam de dormir? Porque quando a pessoa quer que você dorme na casa dela, ela até pergunta, não é? Vocês importam de dormir no colchãozinho aqui na sala? Não, ela está muito à vontade ali, naquela... Não, mas nós não fomos recebidos nessa medida. Né? Então isso foi tão constrangedor para a gente, depois levantar e dizer, a gente está indo ali, procurar um lugar no hotel e tal. Então pode ser que o anfitrião da tua célula esteja meio chateado com uma ou com outra coisa. E é importante que o líder perceba isso, porque senão o anfitrião pode matar a célula. Quem está comigo aqui, irmãos? Isso é uma dica muito importante para você observar na tua célula. Tá? Então, como está a parceria do líder e do anfitrião? Como é que está ficando? Tem alguma coisa que está desagradável? O anfitrião está tendo que arcar com muitas coisas do lanche? Será que isso não pode ser revisto? Será que a célula não está ficando muito tarde? Não está acontecendo até altas horas? E de repente o anfitrião não está gostando muito desse horário? Reveja. Líder e anfitrião tem que estar alinhado. Quarto ponto. Como está o discipulado na célula? Irmãos, dentro da célula, o que há de mais importante naquela célula, na sua célula, não é a palavra, o que há de mais importante não são os visitantes, não é o louvor, o mais importante da sua célula é o discipulado lá dentro. Então a gente está num bom momento para que o líder comece a observar quem está sem discipulado ali. Vocês estão com o coração pronto para isso, irmão? Sim ou não? Quem é que acredita no discipulado? Escuta, você não tem que fazer discipulado. Você não é obrigado a fazer discipulado. Isso tem que ser uma revelação dentro de você. Não comece a discipular porque alguém mandou você discipular. Isso não vai funcionar. Isso não vai dar certo. Você tem que ter revelação no teu coração. Entende isso, irmãos? Amém? Amém? Mas também isso não está te dando liberdade para dizer assim, estou discipulando não, pastor, ainda não tive revelação. Não, então você tem que procurar a revelação. Né? Você também não pode se endurecer. Então, ok, todos os nossos líderes de células já estão sendo discipulados. Ótimo. Agora o líder tem a responsabilidade de organizar o discipulado e não fazer o discipulado. Não é o líder que tem que discipular todo mundo da célula. Essa não é a verdade, não é assim que a gente trabalha. Mas o líder tem que se preocupar em saber se fulano ou beltrano está ou não está com um discipulador. E inclusive o nosso desafio é que este encontro nosso seja o primeiro encontro onde todos que voltarem do encontro sejam discipulados. Ninguém fica sem discipulado. Já encaixar dentro de um discipulado. Deixa eu te dar umas dicas aqui. A nossa preferência é que os discipulados aconteçam dentro da própria célula. Se não for possível que aconteça dentro do próprio setor. Se não for possível que aconteça dentro daquela mesma área. E assim por diante.
Porque quanto menos nós misturarmos as linhas de trabalho, mais fácil é de trabalhar, né? É simples, é muito simples entender isso. O discipulador de um membro da célula X é membro de outra célula, de outro setor, que tem uma agenda, que tem uma programação, né? E que está levantando dinheiro para o encontro, por exemplo. E aí ele não pode contar com aquele discípulo dele, porque o discípulo dele é de outro setor. Isso dificulta, isso embaraça um pouco o processo. Então, é melhor que dentro de uma célula, todo mundo seja discipulado ali. Não é possível organizar o discipulado dentro daquela célula, então organize dentro daquele setor. De preferência, dentro daquela supervisão do setor. Quem está me entendendo aqui até aqui, diga amém. Ok? Essa é a melhor maneira da gente organizar esse discipulado. Então, quem entendeu que o discipulado é algo muito, muito, muito importante dentro da célula? É algo muito importante. É mais importante do que qualquer outro momento que você faz na tua célula. Quando as pessoas estão sendo discipuladas, todas discipuladas daquela semana, e elas se reúnem para a célula, o ambiente é outro. A atmosfera é outra. Porque elas têm liberdade, elas têm transparência, elas estão sendo tratadas, tá? Quinto. Como está o pastoreamento na célula? O pastoreio da célula. Gente, deixa eu compartilhar isso daqui, para que você, líder, tenha bem claro a tua missão. O que a gente tem percebido? Que mesmo com as células, ainda algumas pessoas se perdem. Então, o que eu quero desafiar você, como líder de célula, é o seguinte: olhe para a tua célula continuamente e conte o seu rebanho. Como Jesus ali naquela parábola das 99 ovelhas, uma se perdeu, não é? Você lembra da história? Então, conte o seu rebanho. Quem é que não foi na célula essa semana? Você sabe. Quem é que não teve no culto? Então, eu percebo que nossos líderes, em alguns momentos, ainda são muito passivos diante disso. Não tem aquela explosão de ação, diz, opa, uma ovelha da minha célula não foi na célula, não foi no culto, o que está acontecendo com ela? Então, o que é pastorear? Faça uma ligação. Não, pastor, mas ele não é meu discípulo direto. Não tem problema. Ele é membro da tua célula? É. Você é o líder? Sim. Então você pastoreia. Amém, irmãos? Você não tem que esperar que o discipulador vá. Você é o líder, você pode pastorear. Liga para ele, o que aconteceu? Motiva. Irmãos, o segredo está aí. Não perder ninguém. E o líder é responsável por esse pastoreio. Então, você não é o discipulador, líder, mas você pode aconselhar? É lógico que pode. Você pode ensinar, você pode visitar? É lógico que pode. Líderes de célula, levanta tua mão assim, levanta tua mão, líderes de células. Eu sei que o nosso tempo é tão remido, nosso tempo é tão curto, eu sei. Mas eu quero profetizar no teu coração, zelo e amor, para que você visite os membros da sua célula. Ou cuidar deles, ir até eles fora de qualquer programação, estar com eles, aconselhá-los, ensiná-los. Eu profetizo isso na tua vida em nome de Jesus. O teu coração é um coração de pastor. Quantos recebem isso aí? Diga amém. Glória a Deus. Então, perceba se existe esse pastoreio na tua célula. Tá? Nós já percebemos em várias situações de células que os líderes estão muito desconectados com a célula. Teve algumas situações de levantar líder novo, de mudança de liderança, e às vezes o líder fica meio perdido ali com aquele grupo ali de célula. Isso dificulta o pastoreio. Então o líder de célula, cresça, ore por isso e desenvolva este princípio dentro da célula, que é de pastorear todo mundo. Você é o pastor. Quando você chega naquela casa, quem chegou, irmãos? Quem chegou? Pastor. Quando o Serrinha e a Val chegam lá na casa do Wesley Vieira e da Lúcia, quem chegou lá? Chegaram os pastores.
Quando o Francisco e a Ivoneide chegam na casa do Francisco e da Ivoneide, porque a célula deles é lá na casa deles mesmo, naquela célula lá, quem vocês são? São os pastores. Vocês estão ali, são os bispos, né? Vocês estão ali para pastorear, para ensinar a palavra, para aconselhar, para motivar, para encorajar, para mostrar o caminho, para não deixar ninguém se perder. Glória a Deus, irmãos. Sexto princípio aí dentro do nosso DNA. Bem rapidinho, ó. Como está o louvor da célula? O momento de louvor da célula. Então eu quero dar umas dicas aqui. Eu preciso trabalhar um pouquinho dessas dicas contigo. O louvor da célula é algo rápido. Quantos concordam comigo? É algo rápido. Então, nem sempre é possível gerar... Coloque zelo no que eu vou te dizer. Calma aí. Não tire suas conclusões precipitadas. Mas nem sempre numa célula é possível gerar adoração profunda. Por algumas razões. Primeiro, o louvor é breve. Segundo, a intenção é que muitos convidados estejam ali. Não tem problema eu falar isso aqui, e nem problema divulgar isso daí. Mas nós fizemos uma célula uma vez, nós estávamos num treinamento. E eu cheguei na célula com dores assim nas costas, no pescoço e tudo mais. Foi uma célula muito poderosa. Pensa numa célula ungida. Profecia. Rapaz, Deus falou comigo de uma forma tão especial, tão tremenda. Mas só tinha crentes naquela célula. Só havia crentes. Não havia nenhum convidado. E aí, por ser apenas crente, e os irmãos perceberem que eu estava ali com dores na coluna, moço, me fizeram deitar no chão com um ato profético, e me fizeram pular, e ungiram minhas costas e tudo. Tranquilo, éramos apenas crentes, sem problema. Agora escuta, imagina alguém, irmãos, que nunca foi numa célula, não conhece muito Jesus. Depois um membro daquela célula veio conversar comigo e disse assim: pastor, se eu tivesse levado um convidado ali, dava boró, não dava? Falei, era complicado. Porque as pessoas não iam entender muito bem aquilo. Quem está comigo aqui? Tem uma história que é contada, né? De que a célula do irmão estava tão ungida, só na unção, só no balabalá, aquele louvor, aquele som tocando ali, aquela unção poderosa, todo mundo chorando, e línguas estranhas, e outro colocava a mão na cabeça do outro e profecia. E aí tinha um convidado, num cantinho, com um olho desse tamanho, assustado com tudo aquilo. E aí perguntaram para ele assim: e aí, gostou da célula? Aham. Você volta? Não. Mas por quê? Cara, todo mundo só chora. Eu não entendo essas línguas que eles estão falando. Eu estou muito perdido. Entende? Esse ambiente não é um ambiente apropriado para ganhar os novos. Quem está entendendo aí? Então, qual que é o conselho que nós damos? O conselho que nós damos foi um conselho que eu vi e achei interessante, lá em Fortaleza. Nós fomos visitar uma célula em Fortaleza, na semana da imersão de lá. E depois que nós voltamos de lá, nós perguntamos para o supervisor, que a gente foi com o supervisor de área. E a gente perguntou: e aí, o que você achou e o que você acertaria nessa célula? Ele disse assim: uma das coisas que nós corrigiríamos nessa célula é que o louvor dessa célula foi muito triste. As músicas foram muito assim, de adoração. E a gente tem motivado as nossas células, era a característica deles, a terem um louvor mais de celebração. Porque é apenas uma, duas músicas. Então, mais celebração. Então, esse é o conselho que eu te dou. Como, pastor? Que de preferência, o louvor da nossa célula seja de celebração. Não pode ter adoração, pastor? Pode. Mas não se iluda que as pessoas vão entrar em uma adoração profunda. Quem está me entendendo aí, irmãos? Tá? Pastor diz que não pode adorar na célula. Foi isso que eu disse, queridos? Lógico que não. Só estou te dizendo que não tente levar a tua célula para uma adoração profunda, porque não é o objetivo da célula.
caminhar ali horas, meia hora, todo mundo chorando e tal. Eu sei que Deus pode fazer isso. Isso pode acontecer na tua célula, glória a Deus. Mas este não é o DNA. Não é assim que tem que acontecer sempre. Então a gente pede para que você tenha cuidado com as músicas. Lá na célula que eu sou membro, tem até algo muito característico. Que tem a música que eles conhecem a letra, que é a do Zaqueu lá. Como é que é o nome da música? Zaqueu? Como Zaqueu? Como Zaqueu, eu quero subir. Então essa é a música que eles sabem cantar. Se cantarmos outra música, ninguém canta. Ninguém canta. Então qual que é o desafio? Ora, levemos para eles, num papel, a letra da música nova que a gente vai cantar hoje na célula. Todo mundo acompanha. Quem é obrigado a saber a música dos crentes? Não, não sabe, não está no mesmo meio. Então leva uma música aqui, mostra uma música nova e deixa eles aprenderem a cantar e tudo mais. Esta é a realidade da nossa célula. Aí você pode dizer assim, pastor, minha célula é todo mundo crente. Poxa, que bacana. Você pode cantar música com mais facilidade. Só que você tem um outro problema. Você tem que ter pessoas novas lá. Esse é o desafio, né? Quem está comigo até aqui, diga amém. Por último, para a gente já terminar aqui, tem muitas coisas que a gente pode falar, mas deixa eu terminar com isso. Isso aqui é muito sério. Como está o passar a visão dentro da sua célula? O momento de você passar a visão para a sua célula. Pastor, o que é isso? Eu tenho que fazer isso? Sim. Então, o que seria passar a visão? Eu vou juntar dois valores aqui deste DNA, né? Que é passar a visão e integrar a célula com a programação da igreja, que são os avisos. Então, deixa eu te dar exemplos aqui. O nosso encontro acontece daqui 2 semanas. Então, o líder de célula inteligente, ele já está falando e explicando para a célula sobre o encontro há muito tempo. Ele está passando essa visão do encontro. Olha, queridos, tal dia vai ter um encontro com Deus. E olha, quando eu fui no meu encontro, aconteceu isso. Fulano de tal, compartilha comigo, com a gente rapidinho aí. O que aconteceu contigo no teu encontro? E o fulano de tal levanta e fala como Deus o tocou. E você está ensinando este degrau da visão, né? Este momento da visão que é passar pelo encontro. Então você está compartilhando. Quando marca a data, está todo mundo com fome do encontro. Todo mundo entendendo do que está tratando. Quando o líder anuncia que vai ter um encontro. Agora, às vezes o líder chega e diz assim, olha gente, daqui 2 semanas tem um encontro, tá bom? Beleza? O cara não sabe nem que encontro é esse. O cara não sabe onde vai ser, se tem que pagar, se não tem, se a célula está levantando dinheiro para ele ir, se não está. A pessoa não sabe nem que a célula está em jejum pela vida dele. Então, irmãos, ensina a visão. Olha, meus queridos, nós estamos com um encontro marcado para tal dia. Nosso alvo é levar os nossos Natanaéis. Nós estamos jejuando por você. Nós estamos orando. O encontro é assim. Você vai na sexta-feira, você vai estar no domingo. É assim, assado. Passa a visão, ensina. Amém, irmãos? Às vezes a gente está querendo que o povo saiba tudo que a gente já sabe, e eles não sabem. Né? Outra coisa que a gente tem que trabalhar dentro da visão, algo que a gente tem que corrigir muito aqui, olha só. Eu quase não tenho visto em nenhuma célula a data da sua multiplicação. Então, todo líder de célula já tem que estar aqui com a data marcada. Vamos multiplicar a nossa célula no início do ano que vem. Fevereiro, nós já estamos multiplicando a célula, amém, Thiago? Fevereiro multiplicando a célula, no máximo em fevereiro multiplicando a nossa célula. Então, qual que é o desafio? Rapaz, escuta, se você não ensinar sobre multiplicação na tua célula, quando você falar que vai multiplicar, o povo vai entender assim, vai dividir. Não vai multiplicar, vai dividir. Eles não vão querer multiplicar. Eles vão pensar que a multiplicação é uma divisão, que eles agora vão estar separados uns dos outros, e que agora eles não vão conseguir entender a visão da multiplicação. Eles não vão entender que um novo lugar está sendo aberto, novas oportunidades, um novo líder está gerando, o grupo vai ficar menor, e por isso é mais fácil de ter relacionamentos, de ensinar, de discipular. Uma série de fatores, que não é o objetivo da palavra de hoje,
que são favoráveis à multiplicação. Mas se o líder não souber ensinar a visão durante o caminhar da célula, quando chegar a data da multiplicação, o líder vai ter um grave problema. Amém, irmãos? Então, se você não colocar a tua multiplicação como alvo, ela nunca vai chegar. Entende isso, querido? Olha, eu estou percebendo assim, que algumas células que foram frutos de uma multiplicação, elas têm nelas um DNA de multiplicação muito mais rápido. Observe isso daí depois, os supervisores do setor. Se a sua célula, uma célula antiga, que abriu ainda há anos atrás, ela está ali, molenga. Uma outra célula que multiplicou tem 2 meses, já cresceu mais do que a tua célula há 2 anos. Porque ela está no DNA da multiplicação. Ela sentiu, o líder sentiu o quanto foi bom a oportunidade que ele recebeu, ele está animado. Então ele está pronto para formar outro líder, para multiplicar aquela célula. Células que são frutos, resultados de uma multiplicação recente, elas têm muito mais probabilidade de se multiplicarem de novo. Quem entendeu isso daí? Ok? Então, a tua célula está lá, tem 2 anos. E essa aqui, ó, novinha, 6 pessoas, 5 pessoas. A tua tem 20 pessoas. Tem 2 anos, ela está lá com 20 pessoas. Essa aqui multiplicou agora. Tem 5 pessoas, tem 1 mês que ela multiplicou. Escuta, em poucas semanas, ela vai ter as 20 pessoas que você tem e vai multiplicar. Porque ela nasceu com esse DNA multiplicador. Quem recebe esse DNA aí, irmãos? Amém? Então, é hora de líderes de células já planejar a sua multiplicação. Tá? Já planejar quando vai ser, onde vai ser, quem vai ser. Não, pastor, calma. Abri a célula ontem. Não, irmãos. É ontem mesmo. Se abriu ontem, hoje, ontem mesmo, na verdade. Já tem que estar com tudo preparado para você poder passar essa visão de multiplicação. Amém, queridos? Deixa eu só terminar com isso daqui. Essa interação do líder de célula com a igreja. Nós estamos falando da virada de ano. Quem já ouviu aqui eu avisar, ou outra pessoa avisar da virada de ano? Beleza. Líder de célula, o que já deveria estar fazendo? Avisar. E está aqui, esse aviso está na palavra da célula dessa semana. Então, avisar sobre a virada de ano. E aí, onde vocês vão passar o ano, a virada. Não, já estou reservando a mesa. Olha, lá vai ser assim, lá é legal. O líder de célula já está organizando. Quando ele chega no domingo aqui, ele diz assim, fulano de tal, reserva para mim aí 3 mesas. Está tudo organizado, já organizei o meu pessoal, todo mundo vai vir. Então, o líder, ele tem que estar linkado a essa programação da igreja. Linkado com a virada de ano. Outra coisa que eu quero lembrar aqui, que é interessante. Que dia que nós vamos ter aqui o missionário, o nome dele, é uma bênção lembrar aqui, o nome dele é Charles Thornton. Se não for essa pronúncia, é por aí. Que dia que ele vai estar aqui? Dia 17. Sabe que dia que é dia 17, irmãos? Sem ser na próxima terça, na outra. Você já convidou a tua célula para estar presente nesse Tadel especial? Aliás, você tem convidado a tua célula para o Tadel? Tem motivado a tua célula a estar no Tadel? Fala, gente, temos que estar lá e tal. Hoje a palavra está sendo uma palavra bem focada com as células. Mas nem sempre é assim. Você pode dizer assim, não, pastor, eu não vou convidar ninguém para estar no Tadel não, porque a linguagem assim, é mais para líderes, e a gente está falando de muitas coisas organizacionais. Aí que você se engana. Porque se o coração do novo convertido já tiver linkado ao Tadel, rapidamente ele vai ser um ganhador de almas, um líder de célula. Então você tem que ser inteligente, não é? Você tem que trazer a tua célula para o Tadel. Deixa eles ouvirem a pregação da palavra, ainda que eles vão também ouvir relatórios, dados, multiplicações. Ele vai entender como funciona o coração da igreja. Quantos podem dizer um amém aí, queridos? Que a gente possa consertar o DNA das nossas células. Se você tiver percebido alguma deformação no DNA hoje, que você possa fazer esse acerto ainda essa semana, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar?